E se o maior talento de uma pessoa, aquilo que ela faz sem esforço nenhum, fosse na verdade a sua maior barreira para o crescimento? É uma ideia, entanto, não é? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo no conceito de competência invisível. E para fazer isso vamos acompanhar uma história incrível que começa lá na areia de Angola e vai parar nos palcos do mundo inteiro para entender como se transforma um dom escondido num negócio de sucesso. E tudo começa aqui com estas palavras do próprio Anderson. Essa imagem nos leva direto para a infância dele, lá em Angola. Pense só, um lugar onde não tinha caderno, não tinha lápis de cera, mas isso não foi um limite para a criatividade. Muito pelo contrário, foi justamente a dificuldade que acabou por se tornar o combustível para a sua arte. E aqui há um ponto que, olha, é fundamental entender. Para o jovem Ander, a arte não era só um hobby, um passatempo, nada disso. Era, literalmente, uma ferramenta de sobrevivência. Cada traço que ele fazia, cada desenho, era uma resposta inteligente, sabe? Uma resposta direta aos desafios que ele enfrentava todos os dias. Então este era o ponto de partida. Um ambiente de muita escassez, que o obrigou a ser criativo, a ser engenhoso. A falta de coisas que para muitos são básicas, como um lanche na escola ou uma mesada, foi o que acabou por despertar nele uma veia empreendedora. Isto muito antes dele sequer saber o que essa palavra significava. E aqui a gente vê os primeiríssimos passos dele como empreendedor. O talento que ele tinha para o desenho resolveu um problema bem imediato: a fome. Simples assim. Ele trocava a sua arte por lanches. Mas, muito rápido, ele percebeu que as suas ilustrações tinham um valor em dinheiro mesmo, e aí começou a trocá-las por kwanzas. O mais incrível, ele nem se dava conta, mas ali estava a criar o seu primeiro negócio. Então o talento era claro, não é? Já estava a gerar valor. Só que, à medida que a oportunidade cresceu, um obstáculo interno e bem poderoso começou a aparecer. E esse obstáculo era a timidez, que no fundo, funcionava como uma tremenda autossabotagem. E é aqui que chegamos ao coração da nossa conversa de hoje. O conceito de competência invisível. O que é isso, afinal? É aquela habilidade que é tão, mas tão natural para nós que nem a enxergamos como uma competência de verdade. É muito fácil cair naquela de pensar, mas isso qualquer um faz. Só que a verdade é que não faz. E é exatamente essa crença que nos impede de ver o valor real e todo o potencial que está ali. E o mais impressionante é que este padrão repetiu-se. Anos depois, aos 17, o seu talento apareceu de outra forma, na dança. E a história era a mesma. Ele destacava-se naturalmente. As pessoas viam e queriam aprender com ele. E olha, estavam dispostas a pagar por isso. Mas aquela mesma barreira interna, ela continuava lá. A mente dele simplesmente não conseguia aceitar que aquele dom, aquela paixão, pudesse ser uma fonte de rendimento de verdade, uma coisa séria. Esta imagem aqui, ela captura perfeitamente este conflito interno. O talento era a luz, sabe, aquela capacidade que ninguém podia negar. Mas as paredes da timidez, da autossabotagem, elas mantinham essa luz presa, impediam que ela se expandisse e que ela alcançasse todo o seu potencial. E encarar esta realidade não foi nada fácil. Foi preciso olhar ao espelho e confrontar uma verdade bem desconfortável sobre si mesmo. E aí é que está o grande paradoxo da história. Ele ficava a projetar uma carreira tradicional, sabe? De facto, escritório, aquela coisa toda. Mas, ironicamente, o que pagava as contas de verdade era o seu talento invisível. Havia uma desconexão total entre a ideia que ele tinha de trabalho sério e o valor que o seu dom já estava a criar no mundo real. Até que tudo mudou. Aos 33 anos, foi ali o ponto de viragem, uma verdadeira epifania, sabe? Um daqueles momentos que transformam completamente a perspectiva e a vida de uma pessoa. E qual foi a grande descoberta? Foi esta equação aqui, simples, mas poderosa. O talento puro por si só não era suficiente. A fórmula para o sucesso era outra. Era preciso combinar esse dom natural com uma estratégia de negócio. Uma estratégia pensada, consciente. Só essa união é que poderia construir algo que fosse realmente sustentável a longo prazo. Ok, a partir desta descoberta, o Ander não parou. Ele desenvolveu um método prático. E é exatamente aqui que a gente faz uma transição. Saímos um pouco da sua história para entrar nos passos concretos que qualquer pessoa pode usar para transformar um talento que está invisível numa renda bem visível. Então vamos lá. O método tem 3 etapas bem claras. A primeira é a identificação. Esse é o passo crucial de olhar para dentro e finalmente reconhecer aquilo que se faz de forma brilhante, quase sem pensar. Depois vem o aprimoramento, que é o quê? É pegar nesse talento bruto e lapidar, transformar numa competência de verdade, com estudo, com prática. E por último, claro, a monetização, ou seja, criar um sistema para transformar essa competência toda num produto ou serviço pelo qual as pessoas queiram pagar.
Vamos começar então pela primeira etapa, a identificação. E a pergunta-chave aqui é esta: onde é que se brilha sem esforço? É um convite à reflexão sobre aquilo que flui naturalmente, sabe? Aquilo que parece fácil, mas que as outras pessoas olham e admiram, ou acham super difícil. E uma dica, muitas vezes a resposta para isso está lá na infância. Outra pista muito importante não vem de dentro, mas de fora. É sobre prestar atenção nos elogios que se recebem de forma consistente. Sabe quando as pessoas ao redor vivem a elogiar uma certa capacidade? Pode ser para organizar festas, para saber ouvir, para cozinhar ou para explicar ideias complicadas. Se isso acontece com frequência, olhe, isso é um tremendo indicador de que ali existe uma competência muito valiosa. Tá, mas e aí? O que acontece na prática quando se aplica este método? Bem, o talento deixa de ser invisível e o impacto pode ser gigantesco. Vamos dar uma olhada nos resultados que o próprio Under conseguiu alcançar. E o resultado, olhe, vai muito além do dinheiro. O impacto humano é real, é palpável. Por meio da sua plataforma de dança, a Kizomba Lifestyle, ele já impactou a vida de mais de 3.000 alunos. Pense só, 3.000 vidas transformadas. E não parou por aí. O alcance tornou-se global. O seu método, a sua arte, chegou a 70 países. 70! Isso só prova que um talento, quando é bem estruturado, bem trabalhado, ele simplesmente não tem fronteiras. E esta imagem aqui mostra esse impacto de uma forma muito poderosa. Aquela habilidade que começou lá, simples, na areia de Angola, hoje ela conecta pessoas de culturas totalmente diferentes no mundo inteiro. É a prova viva do poder que existe em tornar uma competência visível. E para amarrar tudo isto, esta citação do André João resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo o que vimos. O talento não é um acaso, não é um acidente. Ele é parte de quem somos, é a nossa assinatura única no mundo. E o passo final é ter a confiança de deixar o mundo ver essa assinatura. E mais, deixar o mundo pagar para a vida. E terminamos com esta pergunta, que é um convite à reflexão. Depois de ouvir esta história toda, de conhecer este método, qual é aquele dom, aquela habilidade natural que talvez tenha ficado aí, invisível? Fica a pergunta no ar. Quem sabe não está na hora de deixar essa habilidade brilhar?